Não fora ele, porém, quem se lembrara, fora a afilhada que lhe trouxe a ideia aquele doce acabar para a sua vida. Vendo-o naquele estado de abatimento triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho meiga e filialmente. O padrinho, por que não compra um sítio? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta, não acha? Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna, e foi lembrado dos seus antigos projetos que respondeu à afilhada. É verdade, minha filha. Que magnífica ideia tens tu! Há por aí tantas terras férteis sem emprego. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. O milho pode dar até 2 colheitas e 400 por um. A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas. Em toda parte, não acha, meu padrinho, há terras férteis. Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu dizes, plantar, criar, cultivar o milho, o feijão, a batata inglesa. Ei, batata inglesa? Cadê a batata brasileira? Tu irás ver as minhas culturas, a minha horta e meu pomar. Então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras. A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve, mas a taciturnidade foi-se com o abatimento moral e veio-lhe a atividade mental cerebrina, por assim dizer, de outros tempos. Indagou dos preços correntes das frutas, dos legumes, das batatas, dos aipins, calculou que 50 laranjeiras, 30 abacateiros, 80 pessegueiros, outras árvores frutíferas, além dos abacaxis, quimina, das abóboras e outros produtos menos importantes podiam dar o rendimento anual e mais de 4 contos, tirando as despesas. Seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos baseados em tudo que vem estabelecido nos boletins da Associação de Agricultura Nacional. Levou em linha de conta a produção média de cada pé de fruteira, de hectare cultivado e também os salários, as perdas inevitáveis, e quanto aos preços ele foi em pessoa ao mercado buscá-los. Planejou a sua vida agrícola com a exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos. Encarou-a por todas as faces, pesou as vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-la monetariamente atraente, não por ambição de fazer fortuna, mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil. E foi obedecendo a essa ordem de ideia que comprou aquele sítio, cujo nome, Sossego, cabia tão bem à noiva que adotara após a tempestade que o sacudira. Cabia tão bem a nova vida, cabia tão bem a nova vida que adotara após a tempestade que o sacudira durante quase um ano. Não ficava longe do rio e ele o escolhera assim mesmo maltratado, abandonado, para melhor demonstrar a força e o poder da tenacidade, do carinho no trabalho agrícola. Esperava grandes colheitas de frutas, de grãos, de legumes, e do seu exemplo nasceriam 1000 outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante, e a dispensar os argentinos e europeus. Com que alegria ele foi para lá! Quase não teve saudades de sua velha casa de São Januário, agora a propriedade de outras mãos, talvez destinada ao mercenário mister de lar de aluguel. Não sentiu que aquela vasta sala, abrigo calmo dos seus livros durante tantos anos, fosse servir para salão de baile fútil, fosse testemunhar talvez rixas de casais desentendidos, ódios de família. Ela tão boa, tão doce, tão simpática, com o seu teto alto e as suas paredes lisas,
em que se tinham incrustado os desejos de sua alma e toda ela penetrava da exalação dos seus sonhos. Ele foi contente, como era tão simples viver na nossa terra. 4 contos de réis por ano, tirado da terra facilmente, docemente, alegremente. Ó terra abençoada! Como é que toda a gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico, sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofrido a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública durante tanto tempo. Chegara tarde, mas não a ponto de que não pudesse, antes da morte, travar conhecimento com a doce vida campestre e a feracidade das terras brasileiras. Então pensou que foram em vão aqueles seus desejos de reformas capitais nas instituições e costumes. O que era principal à grandeza da pátria estremecida era uma forte base agrícola, um culto pelo seu solo ubérrimo para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela tinha de preencher. Demais, com terras tão férteis, climas variados, a permitir uma agricultura fácil e rendosa, este caminho estava naturalmente indicado. E ele viu então diante dos seus olhos as laranjeiras em flor, olentes, muito brancas, a se enfileirar pelas encostas das colinas, como teorias de noivas, os abacateiros de troncos rugosos a sopesar com esforço os grandes pomos verdes, as jabuticabas negras a estalar dos caules rijos, os abacaxis coroados que nem reis, recebendo a unção quente do sol, as abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen, as melancias de um verde tão fixo que parecia pintado, os pêssegos veludosos, as jacas monstruosas, os jambos, as mangas capitosas, e dentre tudo aquilo surgia uma linda mulher, com o regaço cheio de frutos e um dos ombros nu, ali sorrir agradecida, com um imaterial sorriso demorado de deusa. Era Pomona, a deusa dos vergéis e dos jardins. As primeiras semanas que passou no sossego, Quaresma as empregou numa exploração em regra da sua nova propriedade. Havia nela terra bastante, velhas árvores frutíferas, um capoeirão grosso, com camarás, bacurubus, tinguancibas, tabebuias, munjolos e outros espécimes. Anastácio, que o acompanhara, apelava para suas recordações de antigo escravo de fazenda e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata a Quaresma, muito lindo e sabido em coisas brasileiras. O major logo organizou o Museu dos Produtos Naturais do Sossego. As espécies florestais e campesinas foram etiquetadas com seus nomes vulgares e, quando era possível, com os científicos. Caramba. Possível com os científicos. Os absurdos em herbário e as madeiras em pequenos tocos seccionados longitudinal e transversalmente. Os azares de leituras tinham-no levado a estudar as ciências naturais e o furor autodidata dera a Quaresma sólidas noções de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Não foram só os vegetais que mereceram as honras de um inventário, os animais também, mas como ele não tinha espaço suficiente, a conservação dos exemplares exigia mais cuidado. Quaresma limitou-se a fazer o seu museu num papel, por onde sabia que as terras eram povoadas de tatus, cutias, preás, cobras variadas, saracuras, sanãs, avinhados, coleiros, tiéis, etc. A parte mineral era pobre, argilas, areia e aqui e ali uns blocos de granito esfoliando-se.
Acabado esse inventário, passou 2 semanas a organizar a sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorolo- meteorológicos. É só falar meteoros lógicos, eita! Meteorológico. A sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura. Uma relação de instrumentos uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura. Pronto. Encomendou livros nacionais franceses, portugueses. Comprou termômetros, barômetros, pluviômetros, higrômetros, anemômetros. Vieram estes e foram arrumados e colocados convenientemente. Anastácio assistia a todos esses preparativos com assombro. Para que tanta coisa, tanto livro, tanto vidro? Estaria o seu antigo patrão dando para farmacêutico? Ixi. A dúvida do preto velho não durou muito, estando certa vez Quaresma a ler o pluviômetro. Anastácio, ao lado, olhava-o espantado, como quem assiste a um passe de feitiçaria. O patrão notou o espanto do criado e disse: Sabes o que estou fazendo, Anastácio? Não, senhor. Estou vendo se choveu muito. Para que isso, patrão? A gente sabe logo de olho quando chove muito ou pouco. Isso de plantar é capinar, pôr a semente na terra, deixar crescer e apanhar. Ele falava com a sua voz mole de africano, sem R's fortes, com lentidão e convicção. Quaresma, sem abandonar o instrumento, tomou em consideração o conselho de seu empregado. O capim e o mato cobriam as suas terras. As laranjeiras, os abacateiros, as mangueiras estavam sujos, cheios de galhos mortos e cobertos de uma medusina cabeleira de erva de passarinho. Mas como não fosse época própria à poda e ao corte de galhos, Quaresma limitou-se a capinar por entre os pés das fruteiras. De manhã, logo ao amanhecer, ele mais o Anastácio lá iam, de enxada ao ombro para o trabalho do campo. O sol era forte e rijo, o verão estava no auge, mas Quaresma era inflexível e corajoso. Lá ia. Era de vê-lo coberto com um chapéu de palha de coco, atracado a um grande enxadão de cabo nodoso. Ele, muito pequeno, míope, a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guaximba. A sua enxada mais parecia uma draga, um escavador que um pequeno instrumento agrícola. Anastácio, junto ao patrão, olhava-o com piedade e espanto. Por gosto andar naquele sol a capinar sem saber a cada coisa neste mundo. E os dois iam continuando, o velho preto, ligeiro, rápido, raspando o mato rasteiro com a mão habituada, a cujo impulso a enxada resvalava sem obstáculo pelo solo, destruindo a erva má. Quaresma, furioso a arrancar torrões de terra daqui e dali, demorando-se muito em cada arbusto, e às vezes, quando o golpe falhava e a lâmina do instrumento roçava a terra, a força era tanta que se erguia uma poeira infernal, fazendo supor que por aquelas paragens passara um pelotão da cavalaria. Anastácio, então, intervinha humildemente, mas em tom professoral. Não é assim, seu major. Não se mete a enxada pela terra adentro. É de leve, assim. E ensinava ao cincinato inexperiente o jeito de servir-se do velho instrumento de trabalho. Quaresma agarrava-o, punha em posição e procurava com toda a boa vontade usá-lo da maneira ensinada. Era em vão. O flange batia na erva, a enxada soltava e ouvia-se um pássaro ao alto soltar uma piada irônica. O major enfurecia-se, tentava outra vez, fatigava-se, suava, enchia-se de raiva e batia com toda a força. E houve várias vezes que a enxada, batendo em falso, escapando ao chão,
fê-lo perder o equilíbrio, cair a beijar a terra, mãe dos frutos e dos homens. O pincinês saltar. O que é pincinês? Partia-se de encontro a um seixo. O major ficava todo enfurecido e voltava com mais rigor e energia à tarefa que se impusera. Mas tanto é em nossos músculos firme a memória ancestral desse sagrado trabalho de tirar o sustento de nossa vida, que não foi impossível a Quaresma acordar nos seus o jeito, a maneira de empregar a enxada vetusta. Ao fim de um mês ele capinava razoavelmente, não seguido de sol a sol, mas com grandes repousos de hora em hora que a sua idade e falta de hábito requeriam. Às vezes o fiel Anastácio seguia-o no descanso e ambos, lado a lado, à sombra de uma fruteira mais copada, ficavam a ver o ar pesado daqueles dias de verão que enrodilhava as folhas das árvores e punha nas coisas um forte acento de resignação mórbida. Então, aí por depois do meio-dia, quando o calor parecia narcotizar tudo e mergulhar em silêncio a vida inteira, é que o velho major percebia bem a alma dos trópicos, feita de desencontros como aquele que se via agora, de um sol alto, claro, olímpico, a brilhar sobre um torpor de morte que ele mesmo provocava. Almoçavam mesmo no eito, comidas do dia anterior, aquecidas rapidamente sobre um improvisado fogão de calhaus. E o trabalho ia assim até a hora do jantar. Havia em Quaresma um entusiasmo sincero, entusiasmo de ideólogo que quer pôr em prática a sua ideia. Não se agastou com as primeiras ingratidões da terra, aquele seu mórbido amor pelas ervas daninhas e o incompreensível ódio pela enxada fecundante, capinava e capinava sempre até vir jantar. Esta refeição ele fazia mais demorada, conversava um pouco com a irmã, contava-lhe a tarefa do dia, consistindo sempre em avaliar a área já limpa. Sabes, Adelaide, amanhã estarão as laranjeiras limpas, não ficará nem mais um touceiro de mato. A irmã mais velha que ele não partilhava aquele seu entusiasmo pelas coisas da roça, considerava-o silenciosa, e se viera viver com ele não foi senão pelo hábito de acompanhá-lo. De certo ela o estimava, mas não o compreendia. Não chegava a entender nem os seus gestos, nem a sua agitação interna. Por que não seguiria ele o caminho dos outros? Não se formara e se fizera deputado? Era tão bonito andar com livros anos e anos para não ser nada, que doideira! Seguira-o ao sossego e para entreter-se criava galinhas com grande alegria do irmão cultivador. Está direito, dizia ela quando o irmão lhe contava as coisas do seu trabalho. Não vais ficar doente neste sol todo dia. Qual doente, Adelaide? Não estás vendo como essa gente tem tanta saúde por aí? Se adoecem é porque não trabalham. Acabado o jantar, Quaresma chegava à janela que dava para o galinheiro e atirava migalhas de pão às aves. Ele gostava desse espetáculo, daquela luta encarniçada entre patos, gansos, galinhas pequenos e grandes. Dava-lhe uma imagem reduzida da vida e dos prêmios que ela comporta. Depois fazia indagações sobre a vida do galinheiro. Já nasceram os patos, Adelaide? Ainda não, faltam 8 dias ainda. E logo a irmã acrescentava: Tua afilhada deve casar-se sábado, tu não vais? Não, não posso, vou incomodar-me, luxo. Mando um leitão e um peru. Ora tu, que presente! Que é que tem? É da tradição. Justamente estavam nesse dia assim a conversar os dois irmãos na sala de jantar da velha casa roceira, quando Anastácio veio avisar-lhe que se achava um cavalheiro na porteira. Desde que ali se instalara, nenhuma visita batera à porta de Quaresma, a não ser a gente pobre do lugar, a pedir isso ou aquilo, esmolando disfarçadamente. Ele mesmo não travara conhecimento com ninguém, de modo que foi surpresa que recebeu o aviso do velho preto. Apressou-se em receber o visitante na sala principal. Ele já subia a pequena escada da frente e penetrava pela varanda adentro. Boas tardes, major. Boas tardes, faça o favor de entrar.
O desconhecido entrou e sentou-se. Era um tipo comum, mas o que havia nele de estranho era a gordura. Não era desmedida ou grotesca, mas tinha um aspecto desonesto. Parecia que a fizera de repente e comia a mais não poder, com medo de a perder de um dia para o outro. Era assim como a de um lagarto que entesoura enxúndia para um inverno ingrato. Através da gordura de suas bochechas, via-se perfeitamente a sua magreza natural normal. E se devia ser gordo, não era naquela idade, com pouco mais de 30 anos, sem dar tempo que todo ele engordasse, porque se as duas faces eram gordas, as duas mãos continuavam magras, com longos dedos fusiformes e ágeis. O visitante falou. Eu sou o tenente Antônio Dutra, escrivão da coletoria. Alguma formalidade? Indagou medroso Quaresma. Nenhuma, major. Já sabemos quem o senhor é. Não há novidade nem nenhuma exigência legal. O escrivão tossiu, tirou um cigarro, ofereceu outro à Quaresma e continuou. Sabendo que o major vem estabelecer-se aqui, tomei a iniciativa de vir incomodá-lo. Não é coisa de importância. Creio que o major... Oh, por Deus, tenente! Venho pedir-lhe um pequeno auxílio, um óbolo para a festa da Conceição, a nossa padroeira, de cuja irmandade sou tesoureiro. Perfeitamente, é muito justo. Apesar de não ser religioso, estou... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma tradição do lugar que devemos manter. É justo. O senhor sabe, continuou o escrivão, a gente daqui é muito pobre e a Irmandade também, de forma que somos obrigados a apelar para a boa vontade dos moradores dos remediados. Desde já, portanto, major... Não, espere um pouco. Oh, major, não se incomode, não é para já. Enxugou o suor, guardou o lenço, olhou um pouco lá fora e acrescentou. Que calor! Um verão como este nunca vi. Tem se dado bem, major? Muito bem. Pretende dedicar-se à agricultura? Pretendo. E foi mesmo por isso que vim para a roça. Isto hoje não presta. Mas no outro tempo... Este sítio já foi uma lindeza, major. Quanta fruta, quanta farinha. As terras estão cansadas, e qual cansada, seu Antônio? Não há terras cansadas. A Europa é cultivada há milhares de anos, entretanto, mas lá se trabalha. Por que não se há de trabalhar aqui também? Lá, isso é verdade, mas há tantas contrariedades na nossa terra que... Qual, meu caro tenente? Não há nada que não se vença. O senhor verá com o tempo, major. Na nossa terra não se vive senão de política. Fora disso, babau. Agora mesmo anda tudo brigado por causa da questão da eleição de deputados. Ao dizer isto, o escrivão lançou por baixo das suas pálpebras gordas um olhar pesquisador sobre a ingênua fisionomia de Quaresma. Que questão é? Indagou Quaresma. O tenente parecia que esperava a pergunta e logo fez com alegria. Então não sabe? Não. Eu lhe explico. O candidato do governo é o doutor Castrioto, moço honesto, bom orador. Mas entenderam aqui certos presidentes de câmaras municipais do distrito que se hão de opor ao governo, só porque o senador Guariba rompeu com o governador. E zás, apresentaram tal Neves que não tem serviço algum ao partido e nenhuma influência. Que pensa o senhor? Eu? Nada. O serventuário do fisco ficou espantado. Havia no mundo um homem que, sabendo e morando no município de Curuzu, não se incomodasse com a briga do senador Guariba, com o governador do estado. Não era possível. Pensou e sorriu levemente. Com certeza, disse ele consigo, este malandro quer ficar bem com os dois, para depois arranjar-se sem dificuldade. Estava tirando sardinha com mão de gato. Aquilo devia ser um ambicioso metreiro. Era preciso cortar as asas daquele estrangeiro que vinha não se sabe de onde, não se sabe donde. O major é um filósofo, disse ele com malícia. Quem me dera, fez com ingenuidade Quaresma. Antônino ainda fez rodar um pouco a conversa sobre a grave questão,
mas desanimado de penetrar nas tensões ocultas do major, apagou a fisionomia e disse em ar de despedida: Então o major não se recusa a concorrer para a nossa festa, não é? Dê certo. Os dois se despediram. Debruçado na varanda, Quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho, luzídio de suor, gordo e vivo. O escrivão afastou-se, desapareceu na estrada, e o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas, nessas tricas eleitorais, como se nelas houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinava porque uma rezinga entre dois figurões importantes vinha por desarmonia entre tanta gente, cuja vida estava tão fora da esfera daqueles. Não estava ali a terra boa para cultivar e criar? Não exigia ela uma árdua luta diária? Por que não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos, de atas, no trabalho de fecundá-la, de tirar dela seres, vidas, trabalho igual ao de Deus e dos artistas? Era tolo estar a pensar em governadores e guaribas, quando a nossa vida pede tudo à terra e ela quer carinho, luta, trabalho e amor. O sufrágio universal pareceu-lhe um flagelo. O trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar. É uma... É uma emoção especial de quem mora longe, essa de ver chegar os meios de transporte que nos põem em comunicações com o resto do mundo. Há uma mescla de medo e de alegria. Ao mesmo tempo que se pensa em boas novas, pensam-se também más. A alternativa angustia, a alternativa angustia. O trem ou o vapor, como o que vem do indeterminado, do mistério e traz, além de notícias gerais, boas ou mais, também o gesto, um sorriso, a voz das pessoas que amamos e estão longe. Quaresma esperou o trem. Ele chegou arfando e se estirando como um réptil pela estação afora, à luz forte do sol poente. Não se demorou muito, apitou de novo e saiu a levar notícias, amigos, riquezas, tristezas por outras estações além. O major pensou ainda um pouco como aquilo era bruto e feio, e como as invenções do nosso tempo se afastam tanto da linha imaginária da beleza que os nossos educadores de 2000 anos atrás nos legaram. Olhou a estrada que levava à estação. Vinha um sujeito, dirigia-se para sua casa. Quem podia ser? Limpou o pince-nez, cara. Eu vou pesquisar mais tarde o que é pince-nez, eu não sei o que é isso. Ai, meu pai do céu, que sono. E assestou para o homem que caminhava com pressa. Quem era? Aquele chapéu dobrado como um morrião, aquele fraque comprido, passo miúdo, um violão, era ele. Adelaide, aí está aí o Ricardo coração dos outros, Ricardo coração dos outros, Ricardo coração dos outros. Ai, que beleza, Ricardo coração de nós todos. 2. Espinhos e flores, espinhos e flores, espinhos... Thorns and Flowers. Let's go. Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu de certo para tal aspecto. Mas influíram, porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer pode ser imaginado. As casas surgiam como se fossem semeadas ao vento, e conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam estreitas que nem vielas, dão voltas, círculos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado. Às vezes se sucedem na mesma direção com uma frequência irritante,
outras se afastam e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. Num trecho há casas amontoadas, umas sobre as outras numa angústia de espaço desoladora. Logo adiante, um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. Marcham assim ao acaso as edificações e, conseguintemente, o arruamento, a casa de todos os gostos e construídas de todas as formas. Vai-se por uma rua a ver um correr de charletes, de porta e janela, parede de frontal, humildes e acanhados. De repente se nos depara uma casa burguesa dessas de compoteiras na cimalha rendilhada, a se erguer sobre um porão alto com mezaninos gradeados. Passada essa surpresa, olha-se acolá e dá-se com uma choupana de pau a pique coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma população. Adiante é uma velha casa de roça com varanda e colunas de estilo pouco classificável, que parece vexada a querer ocultar-se diante daquela onda de edifícios disparatados e novos. Não há nos nossos subúrbios coisa alguma que nos lembre os famosos das grandes cidades europeias, com as suas vilas de ar repousado e satisfeito, as suas estradas e suas macadamizadas e cuidadas. Nem mesmo se encontram aqueles jardins cuidadinhos, aparadinhos, penteados, porque os nossos, se os há, são em geral pobres, feios e desleixados. Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes, nas ruas, há passeios em certas partes e outras não. Algumas vias de comunicação são calçadas e outras, da mesma importância, estão ainda em estado de natureza. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre um rio seco e passos além de temos que além de e passos além. Ah, sim. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre um rio seco, e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos mal juntos. Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados, evitando a custo que a lama ou o pó lhes empane o brilho do vestido. Há operário de tamancos, há peralvilhos à última moda, há mulheres de chita, e assim pela tarde, quando essa gente volta do trabalho ou do passeio, a mescla se faz numa mesma rua, num quarteirão, e quase sempre o mais bem posto não é que entra na melhor casa. Não entendi. Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no namoro epidêmico e no espiritismo endêmico. As casas de cômodos, quem as suporia lá, constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas, e os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí nesses caixotins humanos é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com o rigor londrino. Não se podem imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes de repartições contínuos de escritórios, podemos deparar velhas fabricantes de rendas de bilros, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos, mandingueiros, catadores de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequena e grande burguesias, que as nossas pequena e grande burguesias não podem adivinhar. Às vezes um cubículo desse se amontoa uma família, e há ocasiões em que os seus chefes vão a pé para a cidade por falta do níquel do trem. Ricardo Coração dos Outros morava em uma pobre casa de cômodos de um dos subúrbios. Não era das sórdidas, mas era uma casa de cômodos dos subúrbios.
Desde anos que ele habitava e gostava da casa que ficava trepada sobre uma colina, olhando da janela do seu quarto para uma ampla extensão edificada que ia da Piedade a Todos os Santos. Vistos assim do alto, os subúrbios têm a sua graça, as casas pequeninas pintadas de azul, de branco, de oca, engastadas nas comas verde-negras das mangueiras, tendo de permeio aqui e ali um coqueiro ou uma palmeira alta e soberba, fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho das ruas põe no programa um sabor de confusão democrática, de solidariedade perfeita entre as gentes que as habitavam, e o trem minúsculo, rápido, atravessava de tudo aquilo, dobrando à esquerda, inclinando-se para a direita, muito flexível nas suas grandes vértebras de carros, como uma cobra entre pedrouços. Era daquela janela que Ricardo espairava as suas alegrias, as suas satisfações, os seus triunfos e também os seus sofrimentos e mágoas. Ainda agora estava ele lá, debruçado no peitoril, com a mão em concha no queixo, colhendo com a vista uma grande parte daquela bela, grande e original cidade, capital de um grande país, de que ele, a modos que era e se sentia ser, a alma consubstanciado os seus tênues sonhos e desejos em versos discutíveis, mas que a plangência do violão, se não lhes dava sentido, dava um quê de balbucio, de queixume dorido da pátria criança ainda na sua formação. Em que pensava ele? Não pensava só, sofria também. Aquele tal preto continuava na sua mania de querer fazer a modinha dizer alguma coisa, e tinha adeptos. Alguns já o citavam como um rival dele, Ricardo. Outros já afirmavam que o tal rapaz deixava longe o coração dos outros, e alguns mais ingratos já esqueciam os trabalhos, o tenaz trabalhar de Ricardo o coração dos outros em prol do levantamento da modinha e do violão, e nem nomeavam o abnegado obreiro. Com o olhar perdido, Ricardo lembrava-se de sua infância, daquela sua aldeia sertaneja, da casinha dos seus pais com o seu curral e o mugido dos vitelos, e o queijo, aquele queijo tão substancial, tão forte, feio como aquela terra, mas feraz como ela, tanto que bastava comer dele uma pequena fatia para se sentir almoçado. E as festas, saudades, e o violão, como aprendeu, o seu mestre, o Maneco Borges, não lhe predissera o futuro. Irás longe, Ricardo, a viola quer teu coração? Interrogação. Não sei como que alguém lê isso, né? Por que então aquele encarniçamento, aquele ódio contra ele, ele que trouxera para esta terra de estrangeiros a alma, o suco, a substância do país? E as lágrimas lhe saltaram quentes dos olhos afora. Olhou um pouco as montanhas, farejou o mar lá longe. Era bela a terra, era linda, era majestosa, mas parecia ingrata e áspera no seu granito onipresente que se fazia negro e mau quando não era amaciado pela verdura das árvores. E ele estava ali só com a sua glória e o seu tormento, sem amor, sem confidente, sem amigo, só como um Deus ou como um apóstolo em terra ingrata que não lhe quer ouvir a boa nova. Sofria em não ter um peito amado, amigo, em que derramasse aquelas lágrimas que iam cair no solo indiferente. Por aí lembrou-se dos famosos versos: Se choro, bebe o pranto a areia ardente. Com a lembrança, ele baixou um pouco o olhar à terra e viu que no tanque da casa, um tanto escondida dele, uma rapariga preta lavava. Ela abaixava o corpo sobre a roupa, carregava todo o seu peso, ensaboava-a ligeira, batia-a de encontro à pedra e recomeçava. Teve pena daquela pobre mulher, duas vezes triste na sua condição e na sua cor. Veio-lhe um afluxo de ternura e depois pôs-se a pensar no mundo, nas desgraças, ficando um instante enleado no enigma do nosso miserável destino humano.
A rapariga não o viu, distraída com o trabalho, e se pôs a cantar. Da doçura dos teus olhos a brisa já tem. Era dele. Ricardo sorriu satisfeito e teve vontade de ir beijar aquela pobre mulher, abraçá-la. E como eram as coisas? Ele recebia lenitivo daquela rapariga. Era a sua humilde e dorida voz que vinha afagar o seu tormento. Vieram-lhe então à memória aqueles versos do Padre Caldas, esse seu antecessor feliz que teve em um auditório de fidalgas. Loreno alegrou os outros, e nunca teve alegria. Enfim, era uma missão. A rapariga acabou de cantar e Ricardo não se pôde conter. Vai bem, dona Alice, vai bem. Se não fosse porque eu lhe pedia bis. A rapariga estendeu. Para de chamar de rapariga, mano, bicho babaca. Eu sei, tá? A rapariga estendeu a cabeça, reconhecendo quem falava, e disse: Não sabia que o senhor estava aí, senão não cantava na vista do senhor. Ah, não vou ler isso. O quê? Posso garantir que está bom, muito bom. Cante. Deus me livre. Para o senhor me criticar. Ai, meu ombro. Embora insistisse muito, a rapariga não quis continuar. As mágoas pareciam ter passado do pensamento de Ricardo. Veio ao interior do quarto e pôs-se à mesa na atenção de escrever. O seu quarto tinha o mobiliário mais reduzido possível. Havia uma rede com franjas de rendas, uma mesa de pinho, sobre ela objetos de escrever, uma cadeira, uma estante com livros, e pendurado a uma parede o violão na sua armadura de camurça. Havia também uma máquina para fazer café. Sentou-se e quis começar uma modinha sobre a glória, essa coisa fugace que se tem e se pensa que não se tem, alguma coisa impalpável, incolhível como um sopro que nos alanceia, queima, inquieta e abrasa como o amor. Tentou começar. Dispôs o papel, mas não pôde. A emoção tinha sido forte. Toda a sua natureza tinha sido lavrada, baralhada com a ideia daquele furto que se queria fazer ao seu mérito. Não conseguiu assentar o pensamento, apanhar as palavras no ar. Sentia a música zumbir no ouvido. A manhã ia alta, as cigarras defronte choreavam no tamarineiro desfolhado. Começava a esquentar e o céu estava de um azul ligeiro, tênue e fino. Quis sair, procurar um amigo, espairecer com ele, mas quem? Ainda se o Quaresma, o Quaresma, esse sim trazia-lhe conforto e consolo. É verdade que ultimamente esse seu amigo se achava pouco interessado pela modinha, mas assim mesmo compreendia o seu propósito, os fins e o alcance da obra a que ele, Ricardo, se propunha. Ainda se o major, ainda se o major estivesse perto, mas tão longe, ainda se o major estivesse perto, mas tão longe, consultou as algibeiras. Não chegava a 2.000 réis a sua fortuna? Como ir? Arranjaria um passe e iria. Bateram à porta, traziam-lhe uma carta. Não reconheceu a letra, rasgou o envelope com emoção. Que seria? Leu. Meu caro Ricardo, saúde. Minha filha Quinota casa-se depois de amanhã, quinta-feira. Ela e o noivo fazem muito gosto que você apareça. Se o amigo não estiver comprometido com alguém, agarre o violão e venha até cá tomar uma chávena de chá conosco. Seu amigo Albernaz. O trovador, à proporção que lia, ia mudando de fisionomia. Até então estava carregada e dura. Quando acabou de ler o bilhete, um sorriso brincava por toda ela. Descia e subia. Ia de uma face à outra. O general não o abandonara. Para o respeitável militar, Ricardo Coração dos Outros ainda era o rei do violão. Iria e arranjaria passagem com o antigo vizinho de Quaresma. Contemplou um pouco o violão, demoradamente, ternamente, agradecidamente, como se fosse um ídolo benfazejo.
Quando Ricardo penetrou em casa do general Albernaz, o último brinde havia sido levantado e todos se dirigiam para a sala de visitas em pequenos grupos. Dona Maricota vestia seda malva e o seu busto curto parecia ainda mais abafado, mais socado naquele tecido caro que parece requerer corpos elegantes e flexíveis. Quinota estava radiante no vestido de noiva. Ela era alta, de feições mais regulares que a irmã Ismênia, mas menos interessante e mais comum de temperamento e alma, embora faceira. Lalá, a terceira filha do general, que já se ajeitava à moça, tinha muito pó de arroz, estava sempre a consertar o penteado e a... Esse consertar tá errado, tá? Era pra ser com S. Era pra ser com S. E a sorrir para o tenente Fontes. Um casamento bem contado e esperado. Genelício dava o braço à noiva, encasacado numa casaca mal talhada, que punha bem à mostra a sua gibosidade e caminhava todo atrapalhado nos apertados sapatos de verniz. Ricardo não os viu passar, pois ao entrar a fila estava no general, metido num segundo uniforme dos grandes dias, que lhe ia mal como a farda de um guarda nacional, endomingado, mas que tinha um ar importante, marcial e navegado, e ao mesmo tempo palaciano. Era o contra... Ai, meu Deus. Era o contra-almirante Caldas. Fora padrinho e estava irrepreensível na sua casaca de uniforme. As âncoras, meu Deus, eu tô com muito sono. Jesus, eu tô com sono. As âncoras reluziam como metais de bordo em hora de revista, e os seus favoritos, muito penteados, alargavam a sua face e pareciam desejar com ardor os grandes ventos do vasto oceano sem fim. Ismênia estava de rosa e andava pelas salas com o seu ar dolente, com o seu vagar, com os seus gestos lentos, dando providências. O Lulu, o único filho do general, empava no seu uniforme do colégio militar, cheio de dourados e cabelos, tanto mais que passara de ano graças aos empenhos do pai. O general não tardou em vir falar com Ricardo, e os noivos, quando o trovador os cumprimentou, agradeceram-lhe muito, e até Quinota disse sou muito feliz, deitando a cabeça de lado e sorrindo para o chão, sorriso que encheu de imenso transporte a cândida alma do menestrel. Deram começo às danças e o general, o almirante, o major Inocêncio Bustamante, que também viera de uniforme com a sua banda roxa de honorário, o doutor Florencio, Ricardo e 2 convidados outros foram para a sala de jantar palestrar um pouco. O general estava satisfeito, sonhava há tantos anos uma cerimônia daquelas em sua casa e, enfim, pela primeira vez, via realizado esse anseio. A Ismênia foi aquela desgraça, o ingrato, mas para que recordar? Os cumprimentos se repetiram. É um rapagão, o seu novo genro, disse um dos convidados novos. O general tirou pincinês, de novo isso de pincinês, que era preso por um trancelim de ouro, e enquanto limpava respondeu olhando com aquele jeito dos míopes. Estou muito contente. Por aí pôs o pincinês. Endireitou o trancelim, não sei o que é trancelim também, e continuou. Creio que casei bem, minha filha, rapaz formado, bem encaminhado e inteligente. O almirante acudiu. E que carreira! Não é por ser meu parente, mas com 32 anos, primeiro escrituário do Tesouro, é coisa nunca vista. O Genelício não está no Tribunal de Contas, não passou? Perguntou Florencio. Passou, mas é a mesma coisa, replicou o outro convidado novo, que era da amizade do recém-casado. De fato, o Genelício tinha arranjado a transferência e não fora só isso que o decidira a casar-se. Tendo escrito uma síntese de contabilidade pública científica, viu-se sem saber como cumulado de elogios pela imprensa desta capital. O ministro, atendendo ao mérito excepcional da obra, mandou-lhe dar 2 contos de prêmio, tendo sido a edição feita à custa do Estado na imprensa nacional.
Era um grosso volume de 400 páginas, tipo 12, escrito em estilo de ofício, com uma vasta documentação de decretos e portarias, ocupando 2/3 do livro. A primeira frase da primeira parte, o quinhão do livro verdadeiramente sintético e científico, fora até muito notada e gabada pelos críticos, não só pela novidade da ideia, como também pela beleza da expressão. Dizia assim: a contabilidade pública é a arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e receita do Estado. Além do prêmio e da transferência, ele já tinha promessa de ser subdiretor na primeira vaga. Ouvindo tudo isso que tinham dito o almirante, o general e os convidados novos, o major não pôde deixar de observar: depois da militar, a melhor carreira é a da fazenda, não acham? Sim, bem entendido, fez o doutor. Fez o doutor Florencio. Eu não quero falar dos formados, apressou-se o major. Esses. Ricardo sentia-se na obrigação de dizer qualquer coisa e foi soltando a primeira frase que lhe veio aos lábios. Quando se prospera, todas as profissões são boas. Não é assim tanto, obtemperou o almirante, alisando um dos favoritos. Não é para desfazer das outras, mas a nossa, hein, Albernaz? Hein, Inocêncio? Albernaz levantou a cabeça como se quisesse apanhar no ar uma lembrança e depois replicou: é, mas tem os seus percalços. Quando se está numa atrapalhada, fogo daqui, tiro dali, morre um, grita outro, como em Curupaiti. Então, o senhor esteve lá, general? Perguntou o convidado amigo de Genelício. Não estive, adoeci e vim para o Brasil. Mas o camisão, não imaginam o que foi. Você sabe, não é, Inocêncio? Se estive lá, se estive lá. Polidoro tinha ordem de atacar Salce, Flores à esquerda, e nós caímos sobre os paraguaios. Mas os malandros estavam bem trincheirados, tinham aproveitado o tempo. Foi seu Mitre, disse Inocêncio. Foi. Atacamos com fúria. Era ribombar de canhões que metia medo, bala por todo o canto. Os homens morriam como moscas, o inferno. Quem venceu? Perguntou um dos convidados novos. Todos se entreolharam admirados, exceto o general que julgava a sabedoria do Paraguai excepcional. Foram os paraguaios, isto é, repeliram o nosso ataque. É por isso que eu digo que a nossa profissão é bela, mas tem as suas coisas. Isso não quer dizer nada. Também na passagem de Humaitá, ia dizendo ao almirante: o senhor estava a bordo? Não, eu fui mais tarde. Perseguições fizeram com que eu não fosse designado. Porém, o embarque equivalia a uma promoção. Mas na passagem de Humaitá, na sala de visitas, as danças continuavam com animação. Era raro que alguém viesse de dentro até onde eles estavam. Os risos, a música e o mais que se adivinhava não distraíam aqueles homens das suas preocupações belicosas. O general, o almirante e o major enchiam de pasmo aqueles burgueses pacíficos, contando batalhas em que não estivera ai, meu Deus! E pugnas valorosas que não pelejaram. Não há como um cidadão pacato, bem comido, lá ele, tendo tomado alguns vinhos generosos para apreciar as narrações de guerra. Ele só vê a parte pitoresca, a parte, por assim dizer, espiritual das batalhas, dos encontros. Os tiros são os de salva e se matam é coisa de somenos. A morte mesmo, nas narrações feitas assim, perde a sua importância trágica. 3.000 mortos, só. De resto, contadas pelo general Albernaz, que nunca tinha visto a guerra, a coisa ficava edulcorada. Uma guerra biblioteca rosé, guerra de estampa popular, em que não aparecem a carniça, a brutalidade e a ferocidade normais. Estavam Ricardo, o doutor Florencio, o exato empregado como o engenheiro das águas, aqueles dois recentes conhecimentos de Albernaz,
embevecidos, boquiabertos e invejosos diante das proezas imaginárias daqueles três militares, um honorário, talvez o menos pacífico dos três, o único que tivesse mesmo tomado alguma parte em alguma coisa guerreira. Quando Dona Maricota chegou, sempre diligente e ativa, dando movimento e vida à festa, era mais moça que o marido. Tinha ainda inteiramente pretos os cabelos na sua cabeça pequena, que contrastava tanto com seu corpo enorme. Ela vinha ofegante e dirigiu-se ao marido. Então, Chico, que é isso? Ficou aí e eu que faça sala, que anime as moças? Pra sala, todos! Já vamos, Dona Maricota, disse alguém. Não, fez com rispidez a dona da casa. É já. Vamos, seu Calda, seu Ricardo, os senhores. E foi empurrando um a um pelo ombro. Depressa, depressa, que a filha do Lemos vai cantar. E depois é o senhor, está ouvindo, seu Ricardo? Pois não, minha senhora, é uma ordem. E foram. No caminho, o general parou um pouco, chegou-se ao coração dos outros e perguntou: Diga-me uma coisa, como vai o nosso amigo Quaresma? Vai bem. Tem escrito? Às vezes. Eu queria, general. O general suspendeu a cabeça, levantou um pouco o pince-nez, de novo o pince-nez, que começava a cair e perguntou: O quê? Ricardo ficou intimidado com o ar marcial com que Albernaz lhe fez a pergunta. Depois de uma ligeira hesitação, respondeu de um jacto, com medo de perder as palavras. Eu queria que o senhor me arranjasse uma passagem, um passe para ir vê-lo. O general esteve uns instantes de cabeça baixa, coçou o cabelo e disse: Isso é difícil, mas você apareça lá na repartição amanhã. E continuaram a andar. Ainda andando, o coração dos outros acrescentou: Estou com saudades dele, depois tenho certos desgostos. O senhor sabe, um homem que tem nome, vá lá amanhã. Dona Maricota apareceu na frente e falou agastada: Vocês não vêm. Isso aqui foi exclamação, tá? Não foi pergunta. Não foi interrogação, foi exclamação. Já vamos, fez o general. E depois, dirigindo-se a Ricardo, ajuntou: Aquele Quaresma podia estar bem, mas foi meter-se com livros. É isto. Eu há bem 40 anos que não pego em livro. Chegaram à sala, era vasta. Tinha 2 grandes retratos em pesadas molduras douradas, furiosos retratos a óleo de Albernaz e da mulher, um espelho oval e alguns quadrinhos, e a decoração estava completa. Da mobília não se podia julgar, tinha sido retirada para dar mais espaço aos dançantes. A noiva e o noivo estavam no sofá sentados a presidir a festa. Havia um ou outro decote, poucas casacas, algumas sobrecasacas e muitos fraques. Por entre as cortinas de uma janela, Ricardo pôde ver a rua. A calçada defronte estava cheia. A casa era alta e tinha jardim. Só de lá os curiosos, os serenos, podiam ver alguma coisa da festa. Lalá, no vão de uma sacada, conversava com o tenente Fontes. O general contemplou-os e abençoou-os com um olhar aprovador. A moça, a formosa ilha do Lemos, dispôs-se a cantar. Foi ao piano, colocou a partitura e começou. Era uma romanza italiana que ela cantou com a perfeição e o mau gosto de uma moça bem educada. Acabou. Palmas gerais, mas frias soaram. O doutor Florencio, que ficara atrás do general, comentou: Tem uma bela voz esta moça. Quem é? É a filha do Lemos, o doutor Lemos da higiene, respondeu o general. Canta muito bem. Está no último ano do conservatório, observou ainda Albernaz. Chegou a vez de Ricardo. Ele ocupou um canto da sala, agarrou o violão, afinou, correu a escala, em seguida tomou o ar trágico de quem vai apresentar o Édipo Rei e falou com voz grossa: Senhoras... Senhoritas, senhores e senhoras. Parou, consertou a voz e continuou: Vou cantar Os Teus Braços. Modinha de minha composição, música e versos. É uma composição terna, decente e de uma poesia exaltada. Seus olhos por aí quase saíam das órbitas, emendou. Espero que nenhum ruído se ouça, porque senão a inspiração se evola. É o violão um instrumento muito
Delicado. Bem, a atenção era geral. Deu começo. Principiou brando, gemebundo, macio e longo, como o soluço de onda. Depois houve uma parte rápida, saltitante, em que o violão estalava alternando um andamento e outro. A modinha acabou. Aquilo tinha ido ao fundo de todos, tinha acudido ao sonho das moças e aos desejos dos homens. As palmas foram ininterruptas. O general abraçou-o. Genelício levantou-se e deu-lhe a mão. Que nota no seu imaculado vestido de noiva também. Para fugir aos cumprimentos, Ricardo correu à sala de jantar. No corredor chamavam-no Senhor Ricardo, Senhor Ricardo. Voltou-se. Que ordena, minha senhora? Era uma moça que lhe pedia uma cópia da modinha.